Nós vamos nos colocar de pé mais uma vez para lermos da Palavra de Deus o livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, no capítulo 37. É o capítulo que começa a falar sobre a história de José do Egito. José, filho de Jacó, conhecido como José do Egito. Gênesis 37, verso 1 diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, a terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bilha e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque ele é filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E sonhou José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Amém. Eterno Deus e Pai, bendizemos o Teu nome e te agradecemos pelo tesouro que está em nossas mãos, que é a Tua Palavra. Digna-te, pois, de, pelo Teu Espírito, aplicar a luz desta verdade aos nossos corações. Nós pedimos, Senhor Deus, que Tu venhas realizar a obra que Tu tem proposto no Teu coração, em falar, Senhor Deus, estas verdades tão profundas e maravilhosas, que nos enche de temor quando nós ouvimos a Tua voz da eternidade para falar conosco, meros homens que rastejam sobre a face da terra. Jamais entenderemos este segredo, este mistério. Como Tu pode nos amar tanto. Como Tu pode se inclinar da eternidade para vir falar conosco, quebrantar o nosso coração. Nós te louvamos, Senhor Deus. Pedimos que Tu venhas falar claramente, de maneira cristalina ao nosso coração, porque o Teu Espírito é poderoso para desvendar símiles, mistérios, tantos enigmas, Senhor Deus, da Tua Palavra. Fala, portanto, ao nosso coração. Nós oramos, certos de que Tu haverás de ser misericordioso mais uma vez conosco e nos abençoar, Senhor Deus, ungindo esta palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A palavra, a mensagem que o Senhor tem para nós nesta última aula fala a respeito de um grande enigma, um grande mistério, que é a salvação. E o Espírito Santo vai nos ajudar a mostrar aqui algumas facetas, alguns aspectos do nosso Redentor, do nosso Salvador. A Bíblia é um livro, como nós tivemos a oportunidade de ver, um livro que é um livro diferente dos outros. É um livro que está todo codificado com números, porque todas as letras do hebraico e do grego podem ser substituídas por números, de modo que é o único livro matematicamente perfeito. Nem uma unidade pode ser tirada, nem uma letra que vale o número 1 pode ser tirada, que a Bíblia desmonta todinho. Então esse livro é um livro misterioso. É o único livro milenar cujo autor ainda é vivo. Livro de 100 anos de idade, os autores já morreram.
mas esse livro é milenar. E o autor dele está presente para tirar qualquer dúvida que nós tenhamos. E se nós pudéssemos resumir a Bíblia toda numa palavra, seria redenção. A Bíblia é um livro que conta a história da redenção. A Bíblia contém as histórias mais lindas da história universal. Hollywood, com seus filmes, tem estrelado os maiores sucessos de bilheteria baseados na Bíblia. São as epopeias mais encantadoras, mais lindas, as histórias mais comoventes, porque o Senhor nos conta uma história que vai de Gênesis até o Apocalipse e precede o Gênesis e se pospõe ao Apocalipse, porque é a história da eternidade. Antes da criação, o Senhor já era presente, porque o Senhor é Criador, eterno, poderoso. As histórias da Bíblia são comoventes e são voltadas para um propósito só: redenção. Tudo que diz respeito à redenção, Deus gasta muito tempo falando sobre aquilo. Tanto é que a história que nós vamos falar aqui agora é a história de um personagem bíblico que é tipo de Jesus. É uma história que ocupa uns 13 ou 14 capítulos da Bíblia. Os 13 capítulos da Bíblia são dedicados à história de José. Porque as histórias do Velho Testamento, elas são como se fosse um carimbo. Todo mundo sabe que aqui um carimbo, ele tem as linhas escritas avessas. É o contrário. Se alguém tentar ler um carimbo assim, é difícil, porque as linhas estão às avessas. Mas quando esse carimbo bate no papel, nós vemos a revelação daquilo que está escrito às avessas e passa a ficar escrito direito. Então, quando batemos no papel, nós temos o Novo Testamento. O carimbo é o Velho Testamento, mas quando bate no papel, nós temos a revelação do Novo. Então, os mesmos traços do carimbo são os mesmos do papel, só que revelados. Então, nós temos a história de José, que é uma história que foi escrita das coisas que aconteceram com ele, mas tudo que aconteceu com José iria acontecer com Jesus, em comparação e contraste. Nós falamos a respeito de alguns traços de José que se cumpriram na vida de Jesus, alguns. Mas os que estudam profundamente essas revelações já chegaram à soma de mais de 200 traços de José batem com a vida de Jesus. E José viveu num período muito distante de Jesus. José viveu muito antes dos reis, período dos reis, que foram 1000 anos antes de Jesus. Então a vida de Jesus estava toda profetizada ali. E nós começamos a entender o propósito da redenção. Nós começamos a entender os aspectos do nosso Salvador. Por que essas coisas aconteceram com ele na vida de José? Então nós vemos aqui, logo no início, José, ele era pastor de ovelhas, onde Jesus também é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso pastor. Então a característica de José é que bate com Jesus. José era pastor e Jesus era pastor também. José, ele tinha 12 irmãos, ele tinha 11 irmãos, eles eram em 12. No colégio apostólico também nós temos o número de 12. Jesus, ele era um testemunho contra os maus feitos do povo de Israel. E José também, ele levava ao pai os maus feitos dos seus irmãos, porque José tinha um testemunho reto, como Jesus também tinha. Os irmãos de José começaram a odiá-lo, porque ele levava uma reportagem ruim ao seu pai, como
o povo judeu também ficou furioso com Jesus, porque Jesus, ele sustentava um bom testemunho. Era um testemunho contra eles, contra os maus feitos do povo de Israel. Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, ele amava José, porque era filho da sua velhice. Jesus também é amado do Pai. Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Amado do Pai. José era filho da velhice de Jacó, e Jesus é o filho da eternidade de Deus Pai. A velhice de Jacó fala da eternidade de Deus. Jesus é o filho da eternidade. E nós vamos transcorrer essa história nessas comparações. E os irmãos de José não podiam falar pacificamente com ele. Eles tinham inveja, porque o pai tinha dado a José uma túnica multicolorida, um presente diferente que ele tinha dado a José. E nós vemos também que Jesus tinha uma túnica, na história de Jesus tinha uma túnica. Era a túnica dos rabinos. Jesus, na verdade, ele era um rabino, era um mestre. O rabino quer dizer professor, ensinador da lei. E Jesus era rabino, mas ele era pobre. Todo rabino que se prezasse tinha que ter uma túnica de rabino. Mas como ele não tinha dinheiro para comprar, nós imaginamos que alguém, um grupo talvez de servas, um grupo resolveu fazer essa túnica. Todo mestre tem uma túnica, o nosso também vai ter. Ele deve ter trabalhado dia e noite para tecer aquela túnica de Jesus. Interessante que a Bíblia fala que a túnica de Jesus era especial. Ela era tecida de alto a baixo, sem costura, sem emenda. E provavelmente essas servas fizeram a túnica e deram a túnica a Jesus. É uma túnica tão valiosa que até os soldados, lá quando crucificaram Jesus, eles tiveram discernimento de não rasgar a túnica. Ela é muito preciosa. Os vestidos deles foram rasgados, a roupa de baixo, mas a túnica que ficava por cima, o que os soldados fizeram? Lançaram sorte, também para que se cumprisse a profecia. No livro dos Salmos diz: rasgaram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Aquela túnica bonita de José, ela se reflete na túnica de Jesus, que os soldados lançaram sorte para ver com quem ficava. Os irmãos de José não o toleravam mais, e piorou a situação quando José teve um sonho. Ele sonhou que ele estava num campo de trigo e todos estavam juntando os molhos de trigo, e de repente José ajunta o dele e os outros irmãos ajuntam os outros molhos ao redor, e os molhos de trigo dos irmãos se inclinam diante do dele. E teve outro sonho também. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Ele acordou com sonhos extraordinários e contou para a família. E o pai teve logo discernimento. Você quer dizer que nós, seu pai, sua mãe e seus irmãos, nos inclinaremos diante de ti? Ele disse: eu não sei, meu pai, simplesmente eu contei o sonho. E os irmãos começaram a odiá-lo mais ainda. Aí começaram a tramar contra ele, por causa desse sonho. Mas esses sonhos eram proféticos, porque José está representando Jesus. E os molhos de trigo, sol, lua e estrelas, estão falando de duas estruturas. O trigo vem do chão, e sol, lua e estrelas estão no firmamento, elementos do céu, todos eles se curvando. Mas isso aí se cumpre numa profecia que diz: porque diante dele se dobrará todo o joelho, no céu e na terra, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Era a profecia. O trigo vindo da terra são os joelhos da terra, e os elementos das estrelas mostrando todo o joelho se dobrará, nos céus e na terra, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, para todo sempre.
profecia estava ali entregue. E eles ficaram furiosos com ele. E resolveram, quando José chegava, eles já começavam a dizer: lá vem o sonhador mor. E fizeram uma trama para querer acabar com José. Porque a pior inveja que existe, o pior que existe, é a inveja espiritual. A inveja que ocasionou o primeiro assassinato foi a inveja espiritual. Caim teve inveja de Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a dele. Tudo que é primeiro na Bíblia é importante. O primeiro assassinato foi provocado por quê? Por inveja. Que tipo de inveja? Espiritual. Um irmão chegou a matar o outro por causa disso. E os irmãos de José tinham inveja espiritual dele, porque o pai amava a José, porque deu uma túnica multicolorida, porque ele tinha sonhos de revelação, porque ele estava sendo usado pelo Senhor. Da mesma maneira que os irmãos odiavam José, os judeus também odiavam Jesus, porque ele era usado pelo Espírito. Então nós vemos as coisas batendo. E um dia, o pai chamou a José e disse assim: José, meu filho, vá ter com os teus irmãos. E ele, José, saiu procurando os irmãos. E José não encontrava os irmãos. E ficou andando perdido no campo. E ele encontrou um varão que estava lá no deserto. E ele perguntou: onde estão meus irmãos? E esse varão apontou o caminho. Eles foram para Dotã. José tinha descido de Hebrom, passou por Siquém e agora ia para Dotã. São planos de descida. Hebrom ficava bem no alto, depois descia para Siquém, depois para Dotã, que ficava lá embaixo. Essa descida de José representa, sabe o quê? A descida de Jesus da eternidade para vir aqui à terra, para vir trazer salvação a seus irmãos. O pai, quando chama José, diz: José, meu filho, vá ter com os teus irmãos. Sabe o que representa isso? Representa o pai chamando o filho, dizendo assim: um de nós da Trindade tem que ir lá embaixo salvar a humanidade, salvar uma igreja. Quem de nós irá? O pai perguntou a José: eis-me aqui, meu pai. E foi a mesma resposta que Jesus deu lá na eternidade: eis-me aqui, meu pai. Eu irei lá. Eu irei ter com eles. Bendita decisão do leão da tribo de Judá, quando ele decidiu descer aqui à terra. Mas tinha uma coisa: o pai, quando chamou, certamente ele tem apontado: se você está vendo aquele pontinho perdido lá no espaço, menor do que um grão de areia, é um planeta chamado Terra. Ali, sobre aquele pontinho, existem pequenos seres viventes que rastejam sobre aquela terra, chamado o homem. Para salvá-los, nós não podemos salvá-los daqui estalando um dedo dizendo: sejais salvos. Não pode ser assim. Um de nós tem que ir lá se tornar como um deles. E essa glória que tu tens aqui, meu filho, tu tens que renunciar. A velocidade com que tu viajas, velocidade do pensamento. Eu pensei agora lá na China, já voltei. A velocidade do pensamento. Tu vais ter que renunciar a essa velocidade. O louvor dos arcanjos, querubins e serafins, que dobram suas colunas 1 bilhão de vezes por segundo, dizendo glória, aleluia. O céu pleno, repleto de cores indizíveis, indescritíveis, sons maravilhosos, perfumes intraduzíveis. Tu vais ter que deixar esse corpo glorificado, toda esta glória dos seres, criaturas afogueadas que enchem como um mar todos os hemisférios do céu. Tu vais ter que deixar tudo isso, renunciar tudo isso e se meter dentro de um corpinho de um bebê de 2,4 kg.
e vai ficar prisioneiro neste corpo por 33 anos, andando estradas poetas da Palestina, se cansando, tendo fome, sede, cansaço, calor, desprezo, feiura. E nos últimos dias tu vai ser chicoteado, cuspido, esbofeteado, humilhado, ultrajado, envergonhado, seminu. O teu corpo que tu guardastes, ou que guardarás por tantos anos, no último dia estará semidespido, pendurado no madeiro, moído de pancadas, de chutes e pontapés e murros, cobertos de cusparadas dos homens. Tu estás disposto a isso, meu filho? Sim, meu pai. Há uma igreja que precisa ser remida. Se este for o único caminho, eis-me aqui. Eu estou disposto. Isso aconteceu. Profeticamente nós vemos isso na história de Jacó. Quando Jacó chama José e diz: tu estás pronto para ir ter com os teus irmãos, meu filho? Eis-me aqui, meu pai. E o maior pavor de Jesus no seu ministério não foi o chicote, não foram socos, as cusparadas, a humilhação, o desprezo, a perseguição, noites mal dormidas, jejum sem fim. Não era nada disso. O prego, a cruz, a marreta, sangue, suor, lágrima, gritaria de ensurdecer no alto do Calvário. Não era nada disso. O maior pavor dele, sabe o que era? Era ficar 3 horas longe do Pai. Da hora sexta à hora nona. Esse era o pavor dele. Porque nunca ele tinha ficado separado do Pai. E foi o único momento que ele não chama Deus de Pai. Ele não chama Abba Pai. Ele diz: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o trato da eternidade era esse. O Pai iria abandoná-lo naquela hora. O sol abandonou também, porque era meio-dia e parecia meia-noite. As nuvens cobriram, os anjos que o serviam lá no deserto foram embora também. Todos desapareceram. Ele ficou sozinho, porque era o trato da eternidade. Essa era a hora de maior expectativa de Jesus, onde o peso do pecado da humanidade, todo o pecado que você cometeu estava lá. Todo o meu pecado, o pecado da humanidade inteira ao longo dos séculos e milênios, todos eles estavam nas costas de Jesus naquela hora. E ele tinha que passar sozinho, porque a profecia dizia: eu pisei o lagar sozinho, não tinha ninguém comigo. Ele suportou, sabe por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele era o Cordeiro Imaculado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje você tem alegria, não tem? Acordou hoje cedo, veio aqui, ouviu uma aula, cantou louvores ao Senhor. Você tem planos, não tem? O que você vai fazer mês que vem? O curso, o emprego, o dinheiro que vai ganhar, o diploma que vai receber. São alegrias, não são? Essas alegrias foram conquistadas por Ele. Na sua pobreza, Ele nos deu riqueza. Se hoje nós temos certeza do amanhã, porque Ele segura a nossa mão e segura o amanhã também. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele triunfou sobre a morte. Ele decidiu passar por tudo isso para que nós tivéssemos alegria, para que nós tivéssemos paz. Ele nos amou, porque Jesus amou a sua igreja, a sua esposa, a sua noiva querida. Então, quando o pai diz assim: vai ter com os teus irmãos, José. Ele disse: eis-me aqui, meu pai. E ele partiu. Quando chegou lá no campo,
Ele estava meio perdido e encontrou com um varão que apontou o caminho. Sabe quem é esse varão? João Batista, representa João Batista, que diz assim: eu não sou o Cristo, eu vos batizo com água, mas após mim virá um, que é mais poderoso que eu não sou digno de desatar a correia das suas alpacas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não muito depois desses dias, esse varão lá do deserto que apontou o caminho para José, ele já estava lá no deserto. E João Batista, ele vivia no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. Um homem que tinha votos de nazireado, cabelos longos, vivia lá cingido com roupa de couro de camelo, cinturão de couro cru e sandália de couro, pregando nas bandas do deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. E esse varão que José encontrou lá no deserto, ele apontava o caminho também. Seus irmãos estão lá. E ele partiu para o lado dos irmãos. Quando chegou lá, os irmãos já começaram a murmurar: lá vem o sonhador mor. E fizeram um plano imediatamente para acabar com José. Vamos matá-lo. E Rúben disse assim: não vamos matá-lo não, por causa de papai. O pai pode ter um ataque cardíaco se souber que nosso irmão foi morto. Vamos colocar só ele dentro de um poço. Quando José chegou, inocente, os irmãos agarraram ele e jogaram dentro de um poço. E ele gritando, suplicando: por que vocês estão fazendo isso comigo, meus irmãos? E lá fora eles estavam se banqueteando, enquanto José sofria lá dentro do poço, prefigurando o sofrimento do Senhor Jesus, passado nas mãos dos seus próprios irmãos, os judeus. E eles se banqueteando, discutindo o destino de José. Até que teve um que teve uma ideia. Disse: olha, por que nós vamos matar o nosso irmão? Vamos fazer isso não, vamos vendê-lo. E todos gostaram da ideia. Vamos vender, nós ficamos livres. E sabe quem foi que teve a ideia de vender? Um irmão chamado Judá, né? Que é o mesmo Judas do Novo Testamento. O nome é o mesmo. E Judá, a ideia de Judá foi bem aceita. Então, ia passando uma caravana de ismaelitas, levando especiarias para o Egito. E eles tiraram José de lá e ofereceram ao pessoal lá da caravana dos ismaelitas: nós temos um bom escravo aqui para vender. E eles examinaram o escravo, viram musculatura, dentição, bem formado, bem estruturado, um rapaz fino, né? De bons tratos, de família de classe média, né? E acharam aquele escravo um bom negócio, uma pechincha. 30 moedas de prata, 20 moedas de prata naquela época. E venderam José. E a caravana dos ismaelitas levou José. Só que o preço é mais ou menos o mesmo, se nós levarmos em consideração a correção monetária, os juros, né? E José foi vendido por 20 moedas e Jesus por 30 moedas, mas era preço de um escravo em ambas as épocas. E eles se viram livres de José e pegaram a túnica e fizeram esse plano. O que é que nós vamos fazer? Vamos enganar papai. Vamos pegar a túnica dele e ensopar com sangue de cabrito e dizer que uma besta fera do campo o devorou. Vamos fazer isso. Então fizeram isso. E José foi levado, estava vivo, mas levaram a túnica ensanguentada para o pai. Aí chegaram lá para o pai, devia ter feito cara de choro, eles, né, apavorados. Papai, você não sabe a última que aconteceu. Soluçando, não podia nem falar, de tanto soluço. Aqui, papai, a túnica de José. E o velho Israel, quando viu aquilo, quase teve um ataque, né? Pegou aquela túnica, abraçou com a túnica ensanguentada e começou a chorar: meu filho José, meu filho José, meu filho. Aquilo ali mostra o pranto do pai na eternidade, quando viu a túnica do Filho Jesus ao pé da cruz, ensanguentada com o sangue do sacrifício. No coração de Israel, no coração de Jacó, o filho estava morto.
o testemunho daquela túnica ensanguentada. Mas acontece que Jesus, ele podia estar morto, mas ele ia ressuscitar. Aquilo lhe mostra o sofrimento do pai. José foi levado para o Egito. Chegando lá no Egito, a caravana vendeu a José para um homem muito rico, que era um feitor lá do faraó, um superintendente chamado Potifar. E José é uma coisa interessante, ele sempre foi bom administrador na casa do pai. Chegou na casa de Potifar, ele também foi um excelente administrador, chegando ao ponto de Potifar, a única coisa que ele sabia era o pão que ele comia, porque o resto José fazia tudo. E José prosperou e fez a casa de Potifar, o seu senhor egípcio, prosperar também. E aqui nós temos um exemplo de como a presença de um servo faz prosperar casas. Às vezes tem pessoas que não conhecem o Senhor e têm os seus negócios prosperando, não sabe por quê. Às vezes é um servo que está lá, é um José que está lá. E Deus abençoa aquele José e todo o lugar onde ele trabalha. Aconteceu isso com Potifar. E Potifar teve grande prosperidade. Mas um laço já estava armado para José, para ele ser julgado injustamente e condenado como réu de prisão. A esposa de Potifar colocou os seus olhos sobre José e o cobiçou sensualmente. E tentou enlaçar José de diversas maneiras. Mas José, ele tinha dois senhores para temer. Tinha o Senhor, Deus, e tinha o Senhor da sua casa, o seu patrão. Ele jamais ia fazer um negócio desse. Então, para não trair nem o seu Senhor do céu, nem o Senhor aqui da terra, ele tentava se desvencilhar dessa senhora constantemente. E um dia ele foi apanhado de surpresa, ela o enlaçou e agarrou José, e José se desvencilhou dela, saiu correndo, mas ela segurou a capa de José, o vestido dele, as vestes dele, e começou a gritar. Por causa da tentativa frustrada dela, ela resolveu se vingar. Já que não conseguia nada com José, pelo menos botar ele na cadeia eu ponho. E pegou o vestido dele, começou a gritar. Os guardas vieram e disseram: olha, esse rapaz tentou aqui me seduzir, me atacar e tudo mais. E José ficou calado. Isso nos leva a lembrar de Jesus, que foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Quando Potifar chegou, ficou sabendo dessa história atravessada e torcida que a sua esposa contou, e ficou indignado contra José, e José foi julgado injustamente e condenado como réu de prisão, e foi mandado para a masmorra do Egito, que é debaixo do chão. As prisões do Egito eram subterrâneas, e José foi lançado na prisão e trancafiado naquela prisão, debaixo do chão, que mostra ali a sepultura de Jesus. Que coisa interessante, nós vemos essas figuras todas acontecendo, e José passou muitos anos ali. Eu acho que uns 12 a 20 anos ele passou ali na prisão. Mas ele era tão bom administrador que até na prisão ele administrava bem. E chegou ao ponto que o chefe da prisão colocou ele como superintendente dos prisioneiros. José era bom administrador em casa, na casa do pai, na casa de Potifar. Foi jogado na prisão, continuava sendo bom administrador, porque representa a administração de Jesus. Jesus administra o universo inteiro. É por isso que não existe lua batendo em Marte, Júpiter, planeta chocando aí um com o outro, não existe nada disso. Tudo funciona como um relógio suíço, tudo perfeito, maravilhoso, porque é administrado por Jesus. PhD em administração. Então José, ele nos mostra todas essas lições. Sofria lá embaixo da prisão, mas a palavra dá um parênteses lá e tem um versículo que diz assim: e Deus era com José, mesmo lá na prisão. Eu sei que há muitos irmãos aqui que estão em condições assim, estão em prisões temporárias, porque o Senhor vai te libertar na hora certa.
Espere firme na promessa do Senhor, porque Deus é com você. Se você está sendo fiel ao Senhor, não está abrindo a sua boca está selada como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Deus vai ser sua defesa no momento certo. Não vai atrasar nem passar 1 minuto, mas vem na hora certa a sua libertação. E o que aconteceu lá dentro da prisão foi mais um traço característico de José e Jesus. 2 funcionários do faraó pecaram contra o faraó e foram mandados para a mesma prisão onde José estava. Era um copeiro e um padeiro. E lá fizeram amizade com José. Então estava José, o padeiro e o copeiro, que mostra, na verdade, Jesus lá no Calvário com 2 criminosos ao lado, um padeiro e um copeiro. E um deles teve um sonho. Ele sonhou que ele estava em um determinado lugar, ele via uma videira crescer com 3 ramos, 3 sarmentos, e ali davam cachos de uva, e ele pegava o copo do faraó, porque ele era copeiro do faraó. Naquela época, o copeiro era um homem de confiança do rei, porque naquela época costumavam colocar veneno na comida, em bebida, era comum isso lá. Então o copeiro, ele provava a comida e a bebida do rei. Se tivesse arsênico, o copeiro morria primeiro, era para-raio, né? E o faraó ficava fora. Então esse homem tinha que ser um homem de confiança, senão ele mesmo ia botar veneno no copo do faraó. Então tinha que ser de confiança. E esse copeiro, ele cometeu alguma falha por lá e foi mandado para a prisão. Ele teve esse sonho, que ele segurava o copo do faraó, exprimia o cacho de uva ali no copo e dava o vinho para o faraó beber. Ele acordou impressionado com aquele sonho e falou com José. E José disse assim: olha, esse sonho é um sonho profético, vem de Deus. É mesmo? O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que dentro de 3 dias você vai ser tirado daqui e vai ser retornado à sua função anterior e você vai voltar a servir vinho no copo do faraó. Isso é mesmo? Que bênção, maravilha. Aí dentro de 3 dias bateram na porta lá, o copeiro, por favor. Aí veio o copeiro. Olha, tem um decreto aqui para você subir, tomar suas funções novamente. Aí José deu um sorrisinho para ele e disse: olha, quando você chegar lá e tiver com o faraó, você é assim com o homem, lembra-te de mim, hein? Na cruz aconteceu o contrário. Foi o salteador lá, né, o ladrão da cruz, que falou para Jesus: lembra-te de mim. Não foi? Jesus lembrou dele na hora. Na verdade eu digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não foi? Mas José, quando falou com o copeiro esqueceu. Por 2 anos caiu no esquecimento. Já estava numa boa lá em cima, né? Esqueceu dos pobres coitados que estavam lá na prisão. Mas na mesma noite, o padeiro também, o padeiro do rei, teve um sonho. Ele sonhou que estava com 3 cestos de pães na cabeça e vinham aves dos céus, aves de rapina, e chegavam lá e comiam os pães de cima. E como o discernimento do outro tinha sido bom, aí ele se arriscou. Falou: José, e o discernimento do meu sonho? E José falou assim: esse também vem do Senhor. Isso quer dizer que dentro de 3 dias, boba, você vai ser tirado daqui e vai morrer enforcado. E os urubus vêm comer sua carne pendurada num pau. Quando deu 3 dias, não deu outra coisa. Padeiro, por favor. Pegou a ordem aqui, ó, que você vai ser enforcado hoje às 3 da tarde, em praça pública e pendurado no madeiro. Depois vieram a notícia que o urubu estava lá caindo em cima da carne dele. Passaram-se mais uns tempos e José pensou: esqueceram de mim. Mas acontece que o Senhor, ele movimenta povos, línguas, nações, reinos, impérios, né? Porque o Senhor é Senhor de toda a terra. E o Senhor deu um sonho para o faraó.
E o faraó teve um sonho. Ele via 7 vacas gordas que surgiam do rio. E depois 7 vacas magras, doentes. E as vacas magras devoravam as gordas e continuavam magras como antes. E teve outros sonhos semelhantes também. Ele via 7 espigas cheias e bonitas. E depois 7 espigas mirradas e queimadas. As 7 espigas magras devoravam as cheias e continuavam magras como antes. E o faraó acordou perturbado com aquele sonho. Ele chamou os magos, astrólogos, encantadores, pessoal que lê horóscopo, aquele negócio todo. Aquele pessoal que não faz nada, só vive bajulando o rei. É igual Nabucodonosor, né? Senhor, majestade, vive para sempre. A bajulação é assim, né? Ó rei, vive para sempre. Diz-nos o sonho e daremos a interpretação. E Nabucodonosor falou assim: conversa, eu esqueci do sonho. Eu quero que você me diga o sonho e a interpretação. Ah, nenhum rei nunca pediu isso. Mas eu vou ser o primeiro. Olha, vocês têm 24 horas para fazer isso. Isso lá no Nabucodonosor. E foram lá falar com Daniel. Daniel estava na casa dele, de veraneio. Foram lá buscar Daniel, branco igual ceras. Daniel, o que é que houve? Calma. Não, o rei. Daniel, o rei. Calma. O rei falou que vai matar nós todos. Se nós não trouxermos a interpretação. Olha, fica com calma, vai lá e volta. Eu vou lá pedir ao rei lá um prazozinho. E o nosso grupo de intercessão aqui vai orar. É afobação. Se o Senhor quiser revelar, Ele revela. E se não quiser, nós estamos na espada. Qual o problema? Simplesmente eu vou ser transferido para o andar de cima. Nós conhecemos a história de Daniel, que lá no meio da noite, eles buscando o Senhor, orando e tal, revezando, clama, outro chora e tal, e de repente veio a revelação. Aí pararam de clamar, começaram a glorificar. Senhor, te glorificamos porque tu revelas mistérios, maravilha. Mas Daniel, o José, quando chegou lá, quando o faraó teve esse sonho, o copeiro, quando viu todo mundo apavorado, ninguém dava discernimento, e o faraó ficou nervoso. Todo mundo aqui pode ter sonhos sem discernimento, fica tranquilo, mas quando é faraó o negócio é diferente. O faraó tem um nervosismo, tem um estresse, é um estresse santo. Então ele diz assim: olha, vocês dão um jeito aí de dar o discernimento desse negócio aí, porque eu não consigo dormir. O copeiro que estava ali, ele sempre ficava ali pertinho do faraó, homem de confiança, falou assim: majestade, eu estou me lembrando aqui agora, 2 anos depois, né? Eu estou me lembrando aqui agora que quando eu estava na prisão, tinha um prisioneiro lá, hebreu, que dá discernimento igual aquilo eu nunca vi. Eu contei um sonho que eu tive, foi batata. E o pobre do padeiro também foi em cima. Quem sabe ele não consegue dar discernimento disso aí. O faraó passou a mão no anel, assim, olhou no trono de ouro, né? Falou assim: vai lá e chama esse moço. Aí foi lá. Era a hora de José. A bênção de José chegou. A sua também vai chegar. E vai ser através de dom espiritual, hein? Porque foi um sonho que o Senhor deu na cabeça de Faraó que libertou José. Dom é um negócio poderoso. Quando os magos foram adorar Jesus, eles foram lá adorar Jesus, Herodes tinha falado com eles: ó, vocês vão lá, procuram o menino, quando encontrar, vocês adorem e vem aqui e me falam onde é que ele está, porque eu quero adorar ele também. Herodes. Eles adoraram o Senhor e estava pronto para no outro dia passar lá no palácio de Herodes. Mas à noite o Senhor deu um sonho, parece que foi o José que deu o sonho. Olha, essa noite o Senhor deu um sonho dizendo que vocês iam voltar para o Oriente, mas ia passar por outro caminho, não é por Jerusalém não.
Eles atenderam a revelação, passaram por outro caminho, e os soldados de Herodes estão esperando lá até hoje. Eles passarem. Um sonho foi mais poderoso que o exército de Herodes. E esse sonho aqui vai tirar José da prisão. Os guardas vão lá e falam: José, você tem uma audiência com o faraó. Eu não esperava aquela criança, aquela hora. É você mesmo. E a palavra fala que ele se banhou, se barbeou, colocou roupa nova para chegar na presença do faraó. Não é qualquer trapo, não. É de microfibra para lá. E José, a palavra fala esse detalhe aqui, que José se barbeou e tal, se banhou, colocou roupa nova, sabe por quê? Porque quando ele ia subindo os degraus da masmorra para vazar lá em cima, no nível do chão, representava a ressurreição de Jesus, que saía da masmorra, das trevas interiores, da sepultura. Ele ressurgia dentre os mortos, roupa limpa, né, barbeado, banhado. O Jesus novo, o Jesus ressurreto. Essa é a figura que é mostrada no Velho Testamento. E José sai dali e vai lá para a sala do trono. E quando ele chega lá na sala do trono, o faraó contou o sonho, os dois sonhos. E José disse assim: Majestade, os dois sonhos que tu tiveste vêm do Senhor. Eles são dobrados porque se apressam. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias são 7 anos de fartura que o Egito vai ter daqui a pouco. E logo em seguida vem 7 anos de fome, representado pelas vacas magras e as espigas queimadas pelo vento oriental. Então, a estratégia que o faraó deve usar é o seguinte: é amealhar o máximo que pode nesse período de fartura, porque quando vier a fome, nós teremos muito alimento estocado. Porque se não fizer isso, os anos de seca vão devorar os anos de fartura. Então nós temos que armazenar muito trigo nesse período de fartura. Eu aconselho, agora, se José fosse esse missionário da prece poderosa, e ele falasse: por falar nisso, faraó, não dá para estar na minha presença não, mas quem sabe se eu não tenho um empreguinho para mim aí. Ele fez isso, ele esperou no Senhor. Tinha esperado 20 anos. Agora que o Senhor colocou a bênção na mão dele, ele falou assim: eu aconselho que tu levante um homem inteligente, capaz de administrar esse negócio. E o faraó olhou por volta e disse: sim, senhor, esse discernimento foi em cima mesmo. E onde é que eu vou achar um homem melhor do que você? É você mesmo, meu filho, vem cá. Anel no dedo dele, colar no pescoço, colar de ouro. E você vai ser, no Egito, o segundo dominador. Acima de ti, só eu. Então vamos colocar você dentro de um carro, vai passar pelas ruas, as pessoas vão ter que dobrar o joelho diante de você. E José foi exaltado naquela hora e guindado a governador do Egito. Ele usou essa estratégia, começou a juntar tanto trigo que os celeiros não cabiam mais. Trigo sem medida. E quando as pessoas estavam no campo descuidados, o Egito estava só colhendo, armazenando, enchendo os silos, abarrotados de trigo. Passaram 7 anos, aí vieram 7 anos de fome. Quando vieram os anos de fome, o Egito tinha abastecimento. Ninguém tinha trigo em volta, só o Egito. E José era administrador do trigo, como Jesus hoje é administrador da palavra. O Senhor tem nos dado trigo revelado aqui, é a palavra revelada. Existe fome dessa palavra revelada no mundo inteiro, e tem gente despencando do mundo inteiro para vir aqui para os Manaíns. Gente da China, do Japão, Uzbequistão, Paquistão, Afeganistão, Bin Laden. A gente fala em Afeganistão, lembra logo do... Mas são lugares onde a obra já está estabelecida. Está estabelecendo. Recebemos um convite agora para fazer um seminário para 1.200 pastores russos. 1.200 pastores, multiplica isso por igreja. Eles querem a obra. Japão, 4 igrejas no Japão. Quem pensava isso? Grupo de louvor de igreja japonesa. Vou mandar as coletâneas para cá.
aprender as letras. Estão ensaiando lá, ensaiando louvores nossos, em japonês. Uma graça. Gente vindo de todos os lugares, porque existe fome desse trigo. Esse trigo que os irmãos estão comendo aqui agora é o trigo puro, é a palavra revelada. O mundo não tem isso não. O evangelho caído que tem aí por fora, misturado com o mundo, não tem isso não. Eles estão vindo de todos os cantos aqui, porque aqui tem o Senhor que administra o trigo, administra a riqueza do trigo. Os anos de fartura, derramamento do Espírito da década de 60, 70, nós armazenamos o trigo. A revelação tem aqui uns montes, porque o Senhor tem nos dado esse trigo revelado. Então, José começou a amealhar terras também, terras, porque as pessoas, na época da seca, não tinham mais dinheiro, então vendiam as terras por troco de trigo. E o Egito foi expandindo seus territórios. E José administrando. A fome chegou também lá em Canaã e atingiu a família de José. E nessa hora, o velho pai manda os 10 filhos e segurou Benjamim. Então, Benjamim não vou não, porque eu já perdi José, meu filho querido. Benjamim não vai nessa não, vai só os 10 irmãos. E foram lá, aqueles 10, para comprar trigo. E quando chegaram lá, tinha a sala de audiência de José. José sentado no trono, e vendo aquele monte de gente, Amalequita, Hitita, Jebuseu, Cananeu, um monte de gente chegando para comprar trigo, lá na alfândega. E José, de repente, ele bate o olho naqueles 10 e reconheceu os irmãos. Mas ele estava irreconhecível, porque muitos anos tinham se passado, e os egípcios usavam maquiagem, corte de cabelo diferente, a roupa, colar de ouro aqui, aquelas coisas todas, pulseira, anéis, aqueles negócios todos, de um governador, gente finíssima, né? Então José estava irreconhecível. Mas ele reconheceu os irmãos, ele olhou os irmãos de longe e reconheceu. E chegou para eles, na hora deles, e tinha um intérprete. José falava em árabe, em egípcio, e o outro traduzia para o hebraico, né? Quem são vocês? Diz aí que nós somos filhos de gente boa, nosso pai é fulano de tal. Olha, vocês estão parecendo espiões, hein? Vai traduzir, espiões. Não, misericórdia, são espiões não. O senhor está confundindo a gente. Não, vocês estão com cara de espiões. Mas isso aí é a estratégia do Salvador. O Salvador querendo atrair o pecador. O Salvador querendo atrair o pecador, né? Faz medo nele no início, né? Nós vamos prender vocês todos. Não tem acordo não. Aí, não, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse com a gente. Não, nós só viemos comprar trigo, o dinheirinho está aqui, está tudo trocadinho, certinho aqui, o tanto de trigo. Não, não tem conversa não, vai ficar preso aqui. Aí prendeu eles lá. E dali a pouco deu uma orientação para eles. Eles podiam voltar com o trigo, mas um irmão ia ficar preso ali. Porque ele perguntou assim, vocês estão falando que tem um pai, esse pai está vivo? José querendo saber a notícia do pai, saudoso, né? Querendo saber, e o vosso velho pai ainda é vivo? Ele disse assim, nosso pai é vivo. Vocês têm mais algum outro irmão? Ele disse, bom, nós tínhamos um que já morreu, que era José. Um morreu, né? Tá. Tem mais algum outro? Tem um caçula, ficou lá em casa com o papai. Como é que é o nome dele? Benjamim. E Benjamim era assim com o José, né? Os dois irmãozinhos mais novos. E ele estava com muita saudade de Benjamim, né? Disse, tem um irmão mais novo. Olha, eu vou deixar vocês irem com trigo, mas um de vocês vai ficar aqui. Ele escolheu Simeão. José, escolheu Simeão. E Simeão ficou preso. E vocês vão lá, levam o trigo, e só me apareçam aqui com o irmão mais novo. E esse daqui vai ficar aqui de penhor. Aí eles foram, tudo aborrecidos, misericórdia. Nós já perdemos um irmão, José. Aí o outro disse, está vendo? Não falei com você para não fazer aquela maldade com José? Rubem falando. Não, você estava no bolo também. Nós vendemos por quanto? Por 30 moedas. Você me deu quantos? Aí ele reclamando. Um saco cheio de trigo. Aí chegaram lá na frente
eles tinham que dar comida lá para os jumentos, eu resolvi abrir um saco daquele lá de trigo. Aí abri o alforje, na hora que ele abre, o saquinho de dinheiro deles estava dentro do trigo. Ué, será que eles não receberam, não? Se receberam, foi eu que paguei. Por que eles botaram esse dinheiro aqui? Ih, tem complicação nesse negócio. Aí foram lá e chegaram tudo escabriado em casa e deram a má notícia para o pai. Só, Simeão ficou. Ah, misericórdia, deixaram meu filho lá. Simeão, eu vou acabar desfilhado aqui, vocês vão tudo embora. Tá, mas o homem lá, o homem é severo, complicado, sério, não ri para ninguém. E falou que nós somos espiões. E diz que Simeão só vai ser liberto se a gente levar Benjamim. Ah, Benjamim não vai não, tem paciência. E ficaram lá comendo aquele trigo, os dias passando. Mas José prendeu Simeão, sabe por quê? Porque o Salvador faz isso. Simeão é um nome que é derivado de Shimeon, quer dizer, de Shimá, é o verbo ouvir. O verbo ouvir. Tem um versículo na Bíblia que diz: chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então é o verbo ouvir. Simeão é a mesma coisa que ouvido, orelha. O Senhor permite que o pecador venha na casa dele, coma bastante trigo, leve o trigo, mas a orelha fica. Vou dar o gancho aqui, ó. Pode ver, a pessoa vem na igreja, assiste um culto, recebe uma bênção de libertação. Diz: ah, graças a Deus estou livre desse negócio. O Senhor curou meu estômago, agora posso tomar meu uísque em paz. Meu pé está quebrado, o Senhor deu um jeito, agora posso pular carnaval legal. Aquele negócio. E vai. Mas a orelha fica. Uma hora ele volta. Porque o Senhor nos prende pela palavra. A palavra que nós ouvimos é o gancho que segura a orelha. Pode ir. Mas a hora você vai voltar, vou dar aquela puxada na orelha, você vai voltar com saudade da palavra, né? Então foi isso que aconteceu. O trigo acabou e o velho falou assim: olha, vocês têm que buscar mais trigo. Já, pai, mas tem um problema. O homem lá falou que se a gente não levar Benjamim, nós estamos tudo na espada. Não, mas vocês vão sem Benjamim mesmo. Ah, eu não vou não. Encarar aquele homem lá outra vez. Aí com muito custo o pai não teve jeito, o trigo acabou mesmo, vocês têm que ir. E o velho pai ajuntou o trocadinho lá, o dinheiro, só leva umas coisas para agradar o homem lá, leva mel, leva não sei o que, para adoçar a boca do homem. E eles foram todos escabriados com Benjamim. Aí chegaram lá, foram conversar com o chefe da guarda da casa de José, que é tipo do Espírito Santo. Eles contaram a história lá para esse homem, né? Que é o Espírito Santo, a intercessão através do Espírito. Fala com ele para maneirar a mão lá, para ter paciência conosco. Nós só queremos comprar o triguinho, gente. Porque eles queriam comprar o trigo, pagar e rachar fora. Adeus para José. Porque o pecador é assim mesmo. Ele não quer compromisso com obra, com Jesus, com nada. Ele só quer a bênção, né? Passou a mão na bênção, pé na estrada. Mas com o Salvador não é assim não. O Senhor tem a sua estratégia. Aí quando eles chegaram lá de novo, na sala de audiência, aí Benjamim apareceu. Aí José os recebeu, falou lá com o mordomo para soltar Simeão. Agora podia desprender a orelha, porque já estavam todos ali. Todos os irmãos estavam ali, todos eram os 12, os 11 mais José. Na hora que José olhou para Benjamim, ele não aguentou. Este é o irmão mais novo. Estava diferente, né? Tantos anos passaram, mas ele reconheceu ainda Benjamim. E aí ele pede licença um instantinho, sai da sala, e vai lá nos seus aposentos, chora, chora, chora. Depois lava o rosto, retoca a maquiagem. Se recompôs, voltou novamente, fez cara de sério outra vez. Hoje vão ter aqui um jantar. Falei assim, mas o governador chamou lá para jantar na casa dele? E ó, esse negócio está cheirando bem não. O homem é duro. De repente soltou Simeão e vai dar banquete para nós.
Aí foram lá no tal banquete. E José caprichou no prato de Benjamim, 5 vezes mais. Isso é que é saudade do irmãozinho. Aí terminou o banquete, despediu eles novamente com um saco de trigo, tudo certinho. Eles podem ir embora. Aí, graças a Deus, aleluia. Agora nós estamos como nós queremos, né? Estamos livres desse homem complicado. Tivemos um banquete, estamos com um saco de trigo aqui. Benjamim está conosco, Simeão também. Isso é que é festa, né? E saíram. Não viajaram muito tempo, não. Dali a pouco vem o exército de Faraó atrás deles. Ei, para! Aí um deve ter dito para o outro assim: estava muito bom para ser verdade. Vai, a complicação aí. O que é que foi dessa vez? É uma luta para atrair o pecador, é dificuldade. O pecador, nossa, cego mesmo, é complicado. Aí chegaram os guardas e falaram assim: escuta, nós vamos fazer uma revista aqui, nos sacos de trigo aí, nos alforjes de vocês, porque o governador lá, ele deu falta do copo de prata dele, que ele bebe vinho. Vocês que jantaram lá, que é isso? Nós não somos gente disso não. Pensar que nós somos mão leve? Pode revistar aí. O que no alforje vocês encontrar aí, vocês podem matar o dono dele. E nós vamos ser escravos de vocês ainda. Aí eles foram lá e começaram lá no alforje lá no embornal lá de Rubem, foi descendo, que era o mais velho. Quando chegou de Benjamim, que eles abriram, aqui ó, achamos. Aí eles ficaram tudo brancos. Misericórdia, justamente Benjamim, por que você foi roubar esse copo? Não roubei copo não. Vocês não me conhecem não? Foi eles mesmos que colocaram aqui, fazer maldade com a gente. Lá vai todo mundo de volta. Voltaram com eles. Que coisa interessante. José, ele mandou colocar aí o saquinho de dinheiro junto com o trigo e no alforje lá no embornal de Benjamim, botar o copo dele. O copo estava cheio de vinho? Hein? Não, o copo estava vazio. O vinho é tipo do sangue, não é isso? Esse é o cálice do sangue do Novo Testamento, não é isso? E o trigo nos fala de quê? Do pão. Então nós temos ali o corpo e o sangue de Jesus ali na vida do saco ali, naquele embornal, aquele alforje, daquele mais novo, porque Benjamim ele representa o novo nascimento, aquele que nasceu de novo, nasceu no corpo e no sangue. Ali estavam os elementos da ceia, da formação da igreja. E a bênção que Deus tem dado a esta obra. Deus tem dado a bênção do corpo e do sangue. A doutrina do corpo não é qualquer um que prega, não. É a doutrina de estarmos unidos num corpo só, num só espírito. E o poder do sangue de Jesus estava ali. E José, ele atraiu Benjamim e os seus irmãos através disso. Então encontraram ali o copo vazio, representa o sangue derramado, o vinho que já foi derramado. O copo estava vazio, dentro daquele bornal de trigo. E levaram todos eles de volta. E quando chegaram lá no Egito, na sala de audiência, outra vez. Aí nessa hora, José não aguentou. Aí ele começou a chorar e disse para eles assim: eu sou José. Aí os queixos caíram. Todo mundo de boca aberta. E José correu e abraçou logo Benjamim. Ele deu um abraço longo nele, chorava que o Egito todo escutou. Aquela choradeira. O que está acontecendo na sala de audiência? Sei lá, o governador lá está abraçado com aqueles cananeus lá. Não sei o que deu nele. E foi aquela festa ali. Mas José, eles ficaram com medo, né? Agora José vai às fora da traição. Mas José não fez isso, não. Ele disse assim: foi para esse propósito mesmo que eu fui trazido a esta terra. Mas José fez tudo isso para levá-los ao arrependimento, porque eles se arrependeram.
Um falou para o outro: viu, está acontecendo tudo isso conosco, porque nós fizemos isso com o nosso irmão. Quando nós lançamos ele naquela cova, ele chorava, gritava por socorro e ninguém atendia. Nosso coração não se cortou com esse sofrimento do nosso irmão, por isso nós estamos passando essas aflições. Eles falando lá em hebraico, pensando que José não entendia, mas José estava entendendo tudo, que é a língua dele. Mas José entendeu que eles tinham que ser arrependidos. Depois do arrependimento do pecador, aí veio o perdão. E José perdoa ele, a todos eles. E José passou a ser governador do Egito. E o nome dele foi mudado para Asenat Paneah, que quer dizer Salvador do mundo. É o título de Jesus, né? Jesus é o nosso Asenat Paneah, o detentor do trigo revelado, a palavra revelada. E José veio se casar com uma egípcia. E não podia ser casamento melhor, porque a egípcia, ela é gentílica, ela não é judia, não é de Israel, porque Jesus vai se casar também com a noiva que é gentia, a egípcia. Nós viemos do Egito, a última trombeta. Vai pegar muita gente assim. A quarta. Para não abrir e fechar de olhos, né? Toca a última trombeta. Quem estava aqui mais perto, então, está pálido até agora, o pessoal aqui, ó. Bom, então José, ele foi guindado a essa posição, salvador do mundo, veio se casar com essa egípcia, né? Que representa a igreja gentílica.